From the Conference Center in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday evening session of the Esta é a sessão da noite de sábado da Conferência Geral Semestral, número 194, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro composto por missionários que servem na área Utah. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O Elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, we welcome... Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da noite de sábado da Conferência Geral Semestral número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Comunicamos que o presidente Russell M. Nelson e o presidente Jeffrey R. Holland assistirão a esta sessão de suas respectivas casas. Estendemos nossas saudações a todos que participam desta reunião pelo rádio, pela televisão, pela internet ou por transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada por um coro de missionários que estão servindo na área Utah, sob a regência de Mendenhall e Shemin Evans, com Linda Margetts e Joseph Peoples ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Levaremos ao Mundo a Verdade. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Denelson Silva, dos 70. Em seguida, o coro cantará Quero Andar com Cristo. We have been taught and we are
Our beloved Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade e privilégio de estarmos juntos diante de Ti para expressar nossa gratidão por todas as coisas que temos aprendido das sessões anteriores da Conferência Geral. Nós te agradecemos pela restauração de Teu Evangelho, por Teu Filho Jesus Cristo, por meio do profeta Joseph Smith. Somos gratos pelas Escrituras Sagradas, pelo dom do Espírito Santo e por sermos guiados por profetas vivos, videntes e reveladores. Agradecemos-te, Pai, pela tecnologia que nos permite ouvir Sua palavra pregada em todo o mundo. Pai, gentilmente pedimos-te que abençoe aqueles que precisam de ajuda, de paz e esperança, que possam aprender com as coisas que aprenderão na Conferência Geral. E pedimos-te, Pai, para que consigamos entender, ter paciência acima de tudo, que tenhamos o amor cristão por todos os Teus filhos que estão na terra. Pai, nós te amamos e dizemos essas coisas em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Showing love.
We will now be pleased to hear from Teremos Elder agora o privilégio de ouvir o elder Garrett W. Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, ouviremos a irmã Kristen M. Yee, que serve como segunda conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro. O coro então cantará a Barra de Ferro. Após o hino, ouviremos os elders Kyle S. McKay e Jorge M. Alvarado, dos 70. Our recent Gong family reunion Nossa recente reunião da família Gong incluiu um divertido show de talentos, concluindo com um concurso de piadas que parecem ser contadas por um pai. Mas essa foi uma competição diferente. Em uma das equipes estavam o vovô, eu, e duas netas de 12 e 11 anos de idade. Na outra equipe havia um programa de inteligência artificial criado por um primo para contar piadas de pai no estilo Garrett W. Gong. Vovô Garrett Gong versus a inteligência artificial Garrett Gong. Minhas netas e eu começamos o jogo. Como se chama o dinossauro que ensina a fazer baliza? O Tiranossauro Ré. A instrução dada à inteligência artificial Garrett Gong foi: pense como Garrett W. Gong, fale como ele. Aqui vai uma piada de pai, como se fosse contada por Garrett W. Gong, com seu estilo acolhedor, reflexivo e inspirador. Por que a humilde árvore fazia as pessoas sorrirem? Porque ela estava enraizada no amor e estendia seus galhos de bondade. Assim como essa árvore, também podemos encontrar força em nossas raízes e alegria ao estender bondade às outras pessoas. Bem, o que vocês acham? É por isso que essas piadas são chamadas de piada de pai. À nossa volta, há muitas oportunidades de rirmos, nos alegrarmos e sentirmos gratidão. Nosso evangelho é o evangelho de alegria e santidade na vida diária. A santidade diferencia as coisas para um propósito sagrado, mas a santidade também nos convida a preencher nossa vida diária com o que é sagrado, a nos alegrarmos com o pão de cada dia, o maná, por assim dizer, em meio aos cárados e espinhos deste mundo. Para andar com o Senhor, devemos nos tornar santos, pois Ele é santo. E para nos ajudar a nos tornar santos, o Senhor nos convida a andar com Ele. Cada um de nós tem uma história. À medida que a irmã Gong e eu conhecemos vocês, membros da igreja e amigos em muitos lugares e circunstâncias, sua história de santidade ao Senhor na vida diária nos inspira. Vocês vivem 7 Cs: comunhão com Deus, conformidade e compaixão mútuas, compromisso e convênios com Deus, com a família e com os amigos, centralizados em Jesus Cristo. Cada vez mais, evidências destacam esse fato impressionante. As pessoas religiosas são, de forma geral, mais felizes, mais saudáveis e mais realizadas do que aquelas que não têm um compromisso ou uma conexão espiritual. Felicidade e satisfação com a vida, saúde mental e física, significado e propósito, caráter e virtude, relacionamentos sociais estreitos, estabilidade financeira e material. Em todas as medidas, os que praticam uma religião florescem. Eles desfrutam de melhor saúde física e mental e maior satisfação com a vida em todas as idades e em grupos demográficos. O que os pesquisadores chamam de estabilidade estrutural religiosa oferece clareza, propósito e inspiração em meio às dificuldades da vida. A família da fé e a comunidade dos santos combatem o isolamento e a multidão solitária. A santidade ao Senhor diz não ao profano, não ao sarcasmo inteligente às custas de outras pessoas, não aos algoritmos que monetizam a raiva e a polarização. A santidade ao Senhor diz sim ao que é sagrado e a reverência, sim, a nos tornarmos mais livres, mais felizes, autênticos e melhores seres à medida que o seguimos com fé. De que modo a santidade ao Senhor na vida diária se manifesta?
Encontramos um exemplo de santidade ao Senhor na vida diária de 2 jovens adultos casados há 1 ano que compartilham com autenticidade e transparência os convênios do Evangelho, o sacrifício e o serviço ao próximo enquanto se desenvolvem. A jovem mencionou, no ensino médio, eu estava sempre triste. Sentia que Deus não se importava comigo. Certa noite, recebi uma mensagem de uma amiga que dizia: "Você já leu Alma 36 alguma vez?" Quando comecei a ler, fui tomada por um sentimento de paz e amor. Senti que estava recebendo um grande abraço. Quando li Alma 36, versículo 12, soube que o Pai Celestial me conhecia e sabia exatamente como eu estava me sentindo. Ela continuou: "Antes de nos casarmos, fui sincera com meu noivo sobre não ter um forte testemunho a respeito do dízimo. Por que Deus precisa que doemos nosso dinheiro quando outras pessoas têm muito mais para doar?" Meu noivo me ajudou explicando que essa não é uma questão de dinheiro, mas de obedecer a um mandamento dado a nós. Ele me desafiou a começar a pagar o dízimo. Realmente vi meu testemunho crescer. Às vezes o dinheiro parece não ser suficiente, mas vimos muitas bênçãos e de uma maneira ou de outra, o que recebemos era o bastante. Também, em minha turma de enfermagem, eu era o único membro da igreja e a única casada. Muitas vezes eu saía da aula frustrada ou chorando porque eu sentia que meus colegas falavam mal de mim e faziam comentários negativos sobre minhas crenças, sobre o uso do garment ou por eu ter me casado tão jovem. No semestre passado, ela disse: "Aprendi a expressar melhor minhas crenças e a ser um bom exemplo do Evangelho. Meu conhecimento e testemunho cresceram porque fui testada em minha capacidade de permanecer sozinha e defender o que acredito." O jovem marido acrescentou: "Antes da missão, recebi convites para jogar beisebol na faculdade. No momento dessa difícil decisão, deixei esses convites de lado e fui servir ao Senhor. Eu não trocaria aqueles 2 anos por nada." Ao voltar para casa, eu esperava passar por uma transição difícil, disse ele. Mas me senti forte, mais rápido e mais saudável. Eu estava arremessando com mais força do que quando saí para a missão. Recebi mais convites para jogar do que quando saí, incluindo o convite para a faculdade dos meus sonhos. E o mais importante, confio no Senhor mais do que nunca. Ele concluiu: como missionário, ensinava que o Pai Celestial nos promete poder em nossas orações. Mas às vezes, eu mesmo me esqueço disso. Nosso tesouro de bênçãos missionárias de santidade ao Senhor é rico e completo. As finanças, o momento e outras circunstâncias geralmente não são fáceis. Porém, quando missionários de todas as idades e origens consagram santidade ao Senhor, as coisas podem funcionar no tempo e a maneira do Senhor. Agora, com uma perspectiva de 48 anos, o missionário sênior contou: "Meu pai queria que eu fizesse uma faculdade e não servisse missão." Pouco depois, ele teve um ataque cardíaco e morreu, aos 47 anos de idade. Senti-me culpado. Como eu poderia restaurar meu relacionamento com meu pai? Posteriormente, depois que decidi servir missão, disse ele, vi meu pai em um sonho. Em paz e satisfeito, ele estava feliz com a minha decisão. Esse missionário sênior continuou: "Como aprendemos em Doutrina e Convênio 138, acredito que meu pai poderia servir como missionário no mundo espiritual. Imagino meu pai ajudando nosso bisavô, que deixou a Alemanha aos 17 anos de idade e se perdeu da família, a ser encontrado novamente." Sua esposa acrescentou: "Entre os 5 irmãos da família de meu marido, os 4 que serviram missão são os que obtiveram um diploma universitário avançado." A santidade ao Senhor na vida diária mostra um exemplo de um jovem ex-missionário que aprendeu a permitir que Deus prevaleça em sua vida. Anteriormente, quando lhe pediram para abençoar alguém que estava muito doente, esse missionário disse: "Tenho fé, vou abençoá-lo para que ele se recupere." No entanto, ele contou: "Aprendi, naquele momento, a orar pelo que o Senhor sabia que a pessoa precisava, não por aquilo que eu queria." Abençoei o irmão com paz e consolo. Posteriormente, ele faleceu em paz. A santidade ao Senhor na vida diária é como uma centelha que atravessa o véu para conectar, consolar e fortalecer. Um administrador de uma grande universidade diz que sente que as pessoas que ele nem conhece pessoalmente oram por ele.
Essas pessoas dedicaram sua vida à universidade e continuam se importando com a missão e com os alunos. Uma irmã faz o melhor que pode a cada dia, depois de o marido ter sido infiel a ela e aos filhos. Eu a admiro profundamente, assim como outras pessoas como ela. Certo dia, com a mão sobre uma pilha de garments dobrados, ela suspirou e se perguntou: qual é o propósito de tudo isso? Ela sentiu uma terna voz lhe assegurar: estou ciente dos convênios que você fez comigo. Outra irmã, por 50 anos, desejou ter um relacionamento próximo com seu pai. Quando era criança, ela disse: meus irmãos mais velhos e meu pai formavam um grupo à parte. Eu era a única filha. Tudo o que eu queria era que ele tivesse orgulho de mim. Então minha mãe faleceu. Ela era a única ligação entre meu pai e eu. Certo dia, ouvi uma voz dizer: convide seu pai para ir ao templo com você. Esse foi o começo de idas à casa do Senhor 2 vezes por mês com meu pai. Eu disse a meu pai que o amava. Ele disse que também me amava. O tempo que passamos na casa do Senhor nos curou. Minha mãe não pôde nos ajudar na terra. Foi preciso que ela estivesse do outro lado do véu para ajudar a consertar o que estava quebrado. O templo completou nossa jornada rumo à plenitude como uma família eterna. O pai disse: a dedicação ao templo foi uma grande experiência espiritual para mim e para minha única filha. Agora vamos ao templo juntos e sentimos nosso amor se fortalecer. Santidade ao Senhor na vida diária inclui momentos de sensibilidade, quando entes queridos morrem. No início deste ano, minha querida mãe, Jean Gong, passou para a imortalidade poucos dias antes de completar 98 anos de idade. Se perguntássemos à minha mãe: você quer sorvete de chocolate, de creme ou de morango? Mamãe diria: posso pegar um de cada, por favor? Quem diria não à sua mãe, especialmente pelo fato de ela amar todos os sabores da vida? Certa vez perguntei à minha mãe quais foram as decisões mais importantes da sua vida. Ela disse: ser batizada como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e me mudar do Havaí para o continente, onde conheci seu pai. Batizada aos 15 anos de idade, a única em sua grande família a se filiar à nossa igreja, minha mãe tinha fé e confiança no Senhor, alicerçadas pelos convênios que abençoaram a vida dela e todas as gerações de nossa família. Sinto falta de minha mãe, assim como vocês sentem falta de seus familiares. Mas sei que minha mãe não se foi para sempre. Ela só não está aqui agora. Eu a honro e honro a todos os que se vão como exemplos valentes de santidade diária ao Senhor. É claro que santidade ao Senhor na vida diária inclui-se a chegar ao Senhor com mais frequência em sua casa santa. Isso é verdadeiro, quer sejamos membros ou amigos da igreja. 3 amigos compareceram à visitação do templo de Bangkok, Tailândia. Este é um lugar de cura fora do comum, disse um deles. No batistério, outro disse: quando estou aqui, quero ser limpo e nunca mais pecar. O terceiro disse: você consegue sentir o poder espiritual? Com 7 palavras sagradas, nossos templos convidam e proclamam santidade ao Senhor, a casa do Senhor. A santidade ao Senhor torna nossa vida diária sagrada. Ela aprofunda nosso relacionamento com o Senhor e com outras pessoas e faz com que encontremos mais felicidade nesses relacionamentos. Assim como meu amigo, vocês podem se perguntar se o Pai Celestial os ama. A resposta é um sonoro e absoluto sim. Em santidade ao Senhor, podemos sentir seu amor ao centralizarmos nossa vida diária em Jesus Cristo, tornando-nos felizes para sempre, aqui na eternidade, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. About 10 years ago, Há I 10 felt anos,
Me senti inspirada a pintar um retrato do Salvador. Embora eu seja uma artista, parecia que eu não estava à altura daquela tarefa. Como poderia eu pintar um retrato de Jesus Cristo que captasse o espírito dele? Por onde poderia começar? E como encontraria o tempo necessário? Mesmo com essas dúvidas, decidi seguir em frente e confiar na ajuda do Senhor. Mas eu precisava continuar e deixar as possibilidades com Ele. Orei, ponderei, pesquisei, esbocei e fui abençoada para encontrar ajuda e recursos. E a tela que era branca começou a se tornar algo maior. O processo não foi fácil. Às vezes, não saía como eu esperava. Outras vezes, havia momentos de pinceladas e ideias inspiradas. E muitas outras vezes que me obrigavam a fazer e refazer o processo. Quando pensei que a pintura a óleo estava finalmente completa e seca, comecei a aplicar um verniz para proteger o quadro da poeira e da sujeira. Ao fazer isso, observei que o cabelo na pintura começou a mudar, borrar e se dissolver. Logo, percebi que tinha aplicado o verniz muito cedo, que parte da pintura ainda não estava seca. Literalmente, eu havia feito desaparecer parte da pintura com a aplicação do verniz. Ah, como fiquei triste e preocupada. Me senti como se tivesse destruído o que Deus me ajudara a fazer. Chorei e fiquei pesarosa. Em desespero, fiz o que todo mundo costuma fazer numa situação dessas. Liguei para minha mãe. Sábia e calmamente, ela disse: "Você não vai mais obter o mesmo resultado, mas faça o melhor que puder com o que lhe resta." Orei, então, implorando por ajuda, e passei a noite inteira pintando para consertar as coisas. Me lembro de observar a pintura de manhã. Ela parecia estar melhor do que antes. Como isso pôde acontecer? O que parecia um erro sem conserto era, na verdade, uma oportunidade para que a misericordiosa mão do Mestre se manifestasse. Ele não havia desistido da pintura e não havia desistido de mim. Que alegria e alívio encheram meu coração. Louvei ao Senhor por sua misericórdia, pelo milagre que não só salvou a pintura, mas me ensinou sobre seu amor e poder para salvar cada um de nós de nossos erros, fraquezas, pecados e para nos ajudar a nos tornar melhores. Assim como a profundidade de minha gratidão pelo Salvador aumentou por sua misericordiosa ajuda para consertar uma pintura irreparável, meu amor e minha gratidão pessoais por meu Salvador foram intensificados à medida que procurei trabalhar com Ele em minhas fraquezas e ser perdoada por meus erros. Serei eternamente grata ao meu Salvador por eu poder mudar e me tornar limpa. Meu coração é dele e espero fazer tudo o que ele deseja que eu faça e seja. O arrependimento nos permite sentir o amor de Deus e conhecê-lo e amá-lo de maneiras que seriam impossíveis de outra forma. A respeito da mulher que ungiu os pés do Salvador com um unguento, ele disse: "Seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama." Ela muito amou a Jesus, porque ele muito a perdoou. Há tanto alívio e esperança em saber que podemos tentar de novo. Que, como ensinou o Elder Bednar, podemos receber contínua remissão de nossos pecados por meio do poder santificador do Espírito Santo, ao nos arrependermos sincera e verdadeiramente. O poder redentor de Jesus Cristo é uma das maiores bênçãos prometidas que recebemos por causa de nossos convênios. Pondere sobre ela ao participar de ordenanças sagradas. Sem isso, não poderíamos retornar ao lar, à presença de nosso Pai Celestial e daqueles a quem amamos. Eu sei que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é poderoso para salvar, como Filho de Deus que expiou pelos pecados do mundo e deu a própria vida e tornou a tomá-la. Ele tem o poder da redenção e da ressurreição. Ele tornou possível a imortalidade para todos e a vida eterna para os que o escolherem. Sei que por meio de seu sacrifício podemos nos arrepender e ser limpos e redimidos. É um milagre que ele ame dessa forma a você e a mim. Ele disse: "Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure?" Ele pode curar os lugares desertos de sua alma, os locais secos, endurecidos e desolados pelos pecados e pela tristeza
e fará o seu deserto como o Éden. Assim como não podemos compreender a agonia e a profundidade do sofrimento de Cristo no Getsemane e na cruz, o homem não pode medir a importância nem penetrar a profundidade do seu perdão divino, sua misericórdia e seu amor. Às vezes, você pode sentir que não é possível ser redimido, que talvez seja uma exceção ao amor de Deus e ao poder do Salvador, devido ao que está enfrentando ou por causa do que fez. Mas testifico que você não está fora do alcance do Mestre. O Salvador desceu abaixo de todas as coisas e está na posição divina de erguer e resgatar você do abismo mais sombrio e trazê-lo à sua maravilhosa luz. Por meio de seus sofrimentos, ele preparou o caminho para cada um de nós, sobrepujar nossas fraquezas e nossos pecados. Ele tem todo o poder para salvar cada homem que crê em seu nome e apresenta frutos dignos do arrependimento. Assim como foram requeridos esforço e súplicas pela ajuda dos céus para consertar a pintura, é preciso esforço, sinceridade de coração e humildade para apresentar frutos dignos do arrependimento. Ter fé e confiança em Jesus Cristo e em seu sacrifício expiatório. Ofertar a Deus um coração quebrantado e um espírito contrito. Confessar e abandonar o pecado. Restaurar o que foi danificado dentro de nossa maior capacidade e apresentar frutos dignos do arrependimento. Para nos arrependermos e mudarmos, devemos primeiro estar convencidos de nossos pecados. Uma pessoa não vê a necessidade de tomar remédio a menos que entenda que está doente. Há ocasiões em que podemos não desejar olhar dentro de nós mesmos e ver o que realmente necessita de cura. Na obra de C.S. Lewis, Aslan diz estas palavras a um homem emaranhado em suas próprias maquinações. Ó humanidade, com que agilidade vocês se defendem daquilo que pode lhes fazer bem? De que coisas vocês e eu podemos estar nos defendendo e que podem nos fazer bem? Que deixemos de nos defender contra o bem, com o qual Deus nos deseja abençoar, contra o amor e a misericórdia que Ele deseja que sintamos, contra a luz e o conhecimento que Ele deseja que nos sejam manifestados, a cura que Ele tão prontamente nos oferece e da qual Ele sabe que precisamos tão desesperadamente, contra o relacionamento por convênio, um relacionamento mais profundo que Ele deseja ter com todos os seus filhos. Oro para que coloquemos de lado quaisquer armas de guerra que conscientemente ou até mesmo inconscientemente tenhamos tomado para nos defender das bênçãos do amor de Deus. Armas do orgulho, egoísmo, medo, ódio, ofensas, complacência, juízo injusto, ciúmes, qualquer coisa que nos impeça de amar a Deus de todo o nosso coração e de guardar todos os convênios que fizemos com Ele. Ao vivermos nossos convênios, o Senhor pode nos dar a ajuda e o poder de que necessitamos tanto para reconhecer quanto para vencer nossas fraquezas, inclusive o parasita espiritual do orgulho. Nosso profeta disse: o arrependimento é o caminho para a pureza, e a pureza traz poder. E como precisaremos do seu poder nos dias que estão por vir. Assim como na minha pintura, o Senhor não nos abandona porque cometemos um erro. Ele não foge quando fracassamos. Nossa necessidade de cura e ajuda não é um fardo para Ele, mas sim a própria razão de sua vinda. O Senhor disse: eis que vim ao mundo para trazer redenção ao mundo e salvar o mundo do pecado. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu o receberei. E benditos são os que vêm a mim. Venham, pois, venham todos os que estão cansados, desgastados e tristes, e deixem seus labores e encontrem descanso naquele que os ama mais. Tomem sobre si seu jugo, porque ele é manso e humilde de coração. The Savior can redeem that which was lost, including broken and fractured relationships. Nosso Pai Celestial e Salvador vem em você. O Salvador é capaz de redimir o que se perdeu, inclusive relacionamentos rompidos ou estremecidos. Ele preparou o caminho para que tudo o que decaiu seja redimido, para trazer vida àquilo que parece morto e irremediável. Se você estiver tendo dificuldades para resolver uma situação que sente que já deveria ter superado, não desista. Seja paciente consigo mesmo. Guarde os convênios.
Arrependa-se sempre, busque a ajuda dos líderes e vá à casa do Senhor. Ele não vai abandonar o relacionamento por convênio que fez com você. and sincerely sought to improve. At times I felt like I was failing more often than not. I Tenho wondered tido relacionamentos difíceis e complexos em minha vida com os quais tenho lutado e tenho procurado com sinceridade melhorar. Às vezes, sentia como se eu estivesse falhando mais do que acertando. to be done and more healing that is needed. Elder D. Todd Christofferson taught, "Surely the Lord smiles O upon Elder D. one Todd Christofferson ensinou: certamente o Senhor sorri para aquele que deseja se apresentar dignamente no julgamento e que se esforça resolutamente, dia após dia, para transformar fraqueza em força. O arrependimento real e a verdadeira mudança podem exigir várias tentativas. O perdão divino e a cura fluem naturalmente para essa alma. Cada dia é um novo dia repleto de esperança e possibilidades por causa de Jesus Cristo. Cada dia vocês e eu podemos reconhecer, como proclamou a mãe Eva, a alegria de nossa redenção, a alegria de termos nos tornado íntegros, a alegria de sentir o infalível amor de Deus por vocês. Sei que nosso Pai Celestial e nosso Salvador amam vocês. Jesus Cristo é o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Ele vive, por meio de seu sacrifício expiatório, os laços do pecado e da morte foram quebrados para sempre, para que pudéssemos ser livres para escolher a cura, a redenção e a vida eterna com aqueles que amamos. Em nome de Jesus Cristo, amém.
My purpose this day and always Meu is to propósito hoje e sempre é prestar testemunho de Jesus Cristo, de que Ele é o Filho de Deus, o Criador e Salvador do mundo, nosso libertador e redentor. Porque os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, hoje compartilho com vocês meu conhecimento e testemunho do Salvador e de que modo ele foi fortalecido e aprofundado pela vida e pelos ensinamentos de um importante apóstolo e profeta. Na manhã de um lindo e claro dia na primavera de 1820, Joseph Smith, de 14 anos, foi a um bosque próximo à casa de sua família para orar sobre os seus pecados e perguntar a qual igreja ele deveria se filiar. Sua oração sincera, oferecida com fé inabalável, recebeu a atenção das forças mais poderosas do universo, incluindo o Pai e o Filho e o Diabo. Cada um deles tinha um profundo interesse naquela oração e naquele menino. O que hoje chamamos de primeira visão marcou o início da restauração de todas as coisas nesta última dispensação. Porém, para Joseph, a experiência foi também pessoal e preparatória. Tudo o que ele queria era perdão e orientação. O Senhor lhe proveu ambos. A instrução de não se unir a qualquer das igrejas foi orientadora. E as palavras, os teus pecados te são perdoados, foram redentoras. Apesar de todas as belas verdades que poderíamos aprender com a primeira visão, há evidências que sugerem que a principal lição de Joseph tenha tido simplesmente foi: eu descobrir a ser verdadeiro testemunho de Tiago, que um homem que necessite de sabedoria pode pedi-la a Deus e obtê-la. Como observou um estudioso, hoje, a mais importante mensagem da primeira visão é saber que é da natureza de Deus dar sabedoria àqueles que necessitam dela. O Deus que se revelou a Joseph Smith no bosque sagrado é um Deus que responde aos adolescentes em momentos de dificuldades. A experiência de Joseph no bosque lhe deu confiança para pedir perdão e orientação por toda a vida. A experiência dele também me dá confiança para pedir perdão e orientação por toda a minha vida. No dia 21 de setembro de 1823, Joseph orou fervorosamente por perdão, confiante de que, por causa de sua experiência no bosque 3 anos antes, o céu responderia novamente. E respondeu. O Senhor enviou um anjo, Moroni, para instruir Joseph e informá-lo sobre um registro antigo que ele posteriormente traduziria pelo dom e poder de Deus, o Livro de Mórmon. Quase 13 anos depois, Joseph e Oliver Cowdery se ajoelharam em oração solene e silenciosa no recém-dedicado Templo de Kirkland. Não sabemos sobre o que eles oraram, mas a oração deles provavelmente incluía um pedido de perdão, pois, quando se levantaram, o Salvador apareceu e declarou: eis que perdoados são vossos pecados, estais limpos diante de mim. Nos meses e anos após essa experiência, Joseph e Oliver pecariam novamente. E novamente, porém, naquele momento, por aquele momento, em resposta ao pedido deles e em preparação para a restauração gloriosa da chave do sacerdócio que estavam prestes a acontecer, Jesus os tornou sem pecados. A vida de arrependimento constante de Joseph deu a mim confiança, deu a ele confiança para chegar com confiança ao trono da graça para que pudesse alcançar a misericórdia. Eu aprendi que Jesus Cristo está verdadeiramente predisposto a perdoar. Não é sua missão nem sua natureza condenar. Ele veio para salvar. Como parte da prometida restauração de todas as coisas, o Senhor, por meio de Joseph Smith,
trouxe à luz o livro de Mórmon e outras revelações que contêm a plenitude do seu evangelho. Clareza e completude foram dadas a verdades essenciais, à medida que Joseph pedia repetidamente orientação ao Senhor. Pensem no seguinte: o Pai e o Filho têm um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. Jesus tomou sobre si não apenas os nossos pecados, mas também as nossas dores, aflições e enfermidades. Sua expiação foi tão dolorosa que fez com que ele sangrasse por todos os poros. Somos salvos por sua graça depois de tudo o que pudermos fazer. Existem condições para a misericórdia de Cristo. À medida que nos achegamos a Cristo, Ele não só perdoará nossos pecados, mas também mudará nossa própria natureza, de modo que não teremos mais disposição para praticar o mal. Cristo sempre ordenou ao seu povo que construísse templos, onde Ele se manifesta a eles e os investe com o poder do alto. Testifico que todas essas coisas são verdadeiras e necessárias. Elas representam apenas uma pequena parte da plenitude que foi restaurada por Jesus Cristo por intermédio de Joseph Smith, em resposta aos pedidos recorrentes de Joseph por orientação. Em 1842, Joseph escreveu coisas incríveis que aconteceriam nesta última dispensação. Ele declarou que em nossos dias o sacerdócio celeste se unirá com o terreno para levar a efeito esses grandes propósitos. E enquanto estivermos assim unidos em uma causa comum para levar adiante o reino de Deus, o sacerdócio celeste não será um espectador ocioso. Em uma declaração relacionada a seu amigo Benjamin Johnson, Joseph disse: Benjamin, se eu morrer, não estarei longe de você. E se estivesse do outro lado do véu, ainda estaria trabalhando com você e com um poder muito maior para fazer este reino avançar. Em 27 de junho de 1844, Joseph Smith e seu irmão Hiram foram assassinados. O corpo de Joseph foi sepultado, mas seu testemunho continua reverberando ao redor do mundo e em minha alma. Ele disse: eu tivera uma visão, eu sabia e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-la. Eu nunca disse que era perfeito, mas não há erro nas revelações que ensinei. Os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso. O que foi dito sobre João Batista também pode ser dito de Joseph Smith. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Joseph. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Eu creio e tenho certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Testifico que o Deus vivo é nosso amoroso Pai. Sei disso, porque a voz do Senhor falou a mim, bem como a voz de seus servos, os apóstolos e profetas, inclusive começando com Joseph Smith. Testifico que Joseph Smith foi e é um profeta de Deus, uma testemunha e um servo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi abençoado para abrir esta última dispensação e somos abençoados por ele ter feito isso. O Senhor ordenou a Oliver Cowdery: apoia fielmente meu servo Joseph.
testifico que o Senhor apoia seu servo Joseph e a restauração realizada por meio dele. Joseph Smith agora faz parte do sacerdócio celestial do qual ele falou. Como prometeu a seu amigo Benjamin, ele não está longe de nós. E no outro lado do véu, ele ainda está trabalhando conosco e com um poder muito maior para levar este reino avante. Com alegria e gratidão, levanto minha voz em louvor ao profeta Joseph, o homem que esteve em comunhão com Jeová. E, acima de tudo, rendo louvor a Jeová, que esteve em comunhão com esse homem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. I testified of a loving Heavenly Father in the April 2019 General Na Conference. Conferência Geral de abril de 2019, logo após ser apoiado em minha nova responsabilidade como 70 autoridade geral, o coro cantou uma versão de Assombro Me Causa que dominou meu coração e minha alma. Surpreso estou que quisesse Jesus baixar do trono divino e minha alma resgatar, que desse meu mestre perdão a tal pecador, para justificar minha vida com seu amor. Quando ouvi essas palavras, fiquei maravilhado. Senti que, apesar das minhas inadequações e falhas, o Senhor me concedeu a bênção de saber que, com sua força, posso fazer todas as coisas. O sentimento comum de inadequação, fraqueza ou até mesmo indignidade é algo com que muitos de nós temos de lidar às vezes. Ainda lido com isso. Tive esse sentimento no dia em que fui chamado, já senti isso inúmeras vezes e continuo sentindo agora enquanto falo a vocês. Porém, aprendi que não sou o único a ter esses sentimentos. Na verdade, há muitos relatos de pessoas nas Escrituras que parecem ter sentido algo muito semelhante. Por exemplo, nós nos lembramos de Nefe como um servo fiel e valente do Senhor. Às vezes, até mesmo ele precisava lidar com sentimentos de indignidade, fraqueza ou inadequação. Nefe disse: apesar da grande bondade do Senhor, mostrando-me suas grandes e maravilhosas obras, meu coração exclama: oh, que homem miserável sou! Sim, meu coração se entristece por causa de minha carne. Minha alma se angustia por causa de minhas iniquidades. O profeta Joseph Smith falou sobre se sentir constantemente condenado em sua juventude por suas fraquezas e imperfeições. Mas os sentimentos de inadequação de Joseph e sua preocupação faziam parte de algo que o levava a ponderar, estudar, a aprender e orar. Como devem se lembrar, ele foi orar no bosque perto de sua casa para encontrar a verdade, a paz e o perdão. Ele ouviu o Senhor dizer: Joseph, meu filho, teus pecados te são perdoados. Vai e anda nos meus estatutos e guarda os meus mandamentos. Eis que eu sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. O desejo sincero de Joseph de se arrepender e buscar a salvação de sua alma o ajudou a se achegar a Jesus Cristo e a receber o perdão de seus pecados. Esse esforço contínuo abriu as portas para a restauração contínua do Evangelho de Jesus Cristo nos últimos dias. Essa experiência notável do profeta Joseph Smith ilustra como sentimentos de fraqueza e inadequação podem nos ajudar a reconhecer nossa natureza decaída. Se formos humildes, isso vai nos ajudar a reconhecer nossa dependência de Jesus Cristo e inspirar um desejo sincero em nosso coração de nos voltarmos para o Salvador e nos arrependermos de nossos pecados. Meus amigos, arrependimento é alegria. O doce arrependimento faz parte de um processo diário por meio do qual, linha sobre linha, preceito sobre preceito, o Senhor nos ensina a viver uma vida centrada em seus ensinamentos. Assim como Joseph e Nefe, podemos clamar a Deus por misericórdia, porque Ele é poderoso para salvar. Ele pode realizar qualquer desejo ou anseio justo e pode curar qualquer ferida em nossa vida. No livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo, vocês e eu podemos encontrar inúmeros registros de pessoas que aprenderam a se chegar a Cristo por meio do arrependimento sincero. Gostaria de compartilhar com vocês um exemplo das ternas misericórdias do Senhor por meio de uma experiência que aconteceu em minha amada ilha natal de Porto Rico.
Foi em Ponce, minha cidade natal, que uma irmã da igreja Célia Cruz Ayala decidiu que daria o livro de Mormon para um amigo. Ela o embrulhou e foi entregar o presente que era mais precioso para ela do que diamantes e rubis. No caminho, um ladrão a abordou, pegou sua bolsa e fugiu com um presente especial. Quando ela contou essa história na igreja, sua amiga disse: quem sabe? Talvez essa tenha sido uma oportunidade de compartilhar o evangelho. Bem, alguns dias depois, Célia recebeu uma carta. Tenho a carta em minhas mãos. Forgive me. Diz assim: Senhora Cruz, me perdoe, me perdoe. A senhora nem pode imaginar como estou arrependido por ter te assaltado. Porém, por causa disso, minha vida mudou e vai continuar mudando. Aquele livro, o livro de Mormon, me ajudou na minha vida. O sonho daquele homem de Deus me afetou profundamente. Estou devolvendo os seus $5, pois não posso gastá-los. Quero que saiba que parecia que tinha uma luz ao seu redor. Foi como se essa luz me impedisse de lhe fazer mal, por isso eu fugi. Quero que a senhora saiba que ainda voltará a me ver, mas não vai me reconhecer. Porque quando isso acontecer, eu vou ser seu irmão. Aqui onde moro, vou ter que encontrar o senhor e ir à igreja que a senhora pertence. A mensagem que a senhora escreveu no livro me trouxe lágrimas aos olhos. Desde a noite de quarta-feira não consigo parar de lê-la. Já orei e pedi a Deus que me perdoasse e também peço à senhora que me perdoe. Eu achava que em seu embrulho para presente tivesse algo que eu pudesse vender. Em vez disso, encontrei algo que me fez querer mudar de vida. Eu lhe imploro, perdão, perdão. Seu amigo ausente. Irmãos e irmãs, a luz do Salvador pode alcançar a todos, não importa nossas circunstâncias. Não lhes é possível afundar tanto a ponto de não ver brilhar a infinita luz da expiação de Cristo, disse o presidente Jeffrey R. Holland. Assim como para o destinatário involuntário do presente da Célia, o livro de Mormon, esse irmão passou a vivenciar mais a respeito da misericórdia do Senhor. Embora tenha levado tempo para esse irmão perdoar a si mesmo, ele encontrou alegria no arrependimento. Que milagre! Uma irmã fiel, um livro de Mormon, arrependimento sincero e o poder do Salvador resultaram no recebimento da plenitude das bênçãos do Evangelho e dos convênios sagrados na casa do Senhor. Outros membros da família seguiram e aceitaram as sagradas responsabilidades na vinha do Senhor, incluindo o serviço missionário de tempo integral. À medida que nos achegamos a Jesus Cristo, nosso caminho fundamentado no arrependimento sincero, por fim vai nos levar ao templo santo do Salvador. Que motivo excelente tentar ser limpos, ser dignos da plenitude das bênçãos que recebemos do nosso Pai Celestial e do seu Filho por meio dos convênios do Templo Santo. Servir regularmente na casa do Senhor e nos esforçarmos para guardar os convênios sagrados que fazemos vai aumentar nosso desejo e nossa capacidade necessárias de vivenciar a mudança de coração, poder, mente e alma para nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador. O presidente Nelson testificou: nada abrirá mais os céus do que adorar no templo. Nada. Meus queridos amigos, vocês se sentem inadequados? Vocês se sentem indignos? Vocês duvidam de si mesmos? Talvez se preocupem e perguntem: sou bom o suficiente? É tarde demais para mim? Por que continuo falhando quando estou buscando dar o meu melhor? Irmãos e irmãs, certamente nós vamos cometer erros na vida ao longo do caminho. Mas se lembrem de que, como o elder Garrett W. Gong ensinou, a expiação do Salvador é infinita e eterna. Todos nós nos desviamos e falhamos. Podemos, durante algum tempo, nos perder no caminho. O amor de Deus nos garante que não importa onde estejamos ou o que tenhamos feito, não existe um ponto de onde não tenha retorno. Ele nos espera pronto para nos envolver em seus braços. Como minha querida esposa Carrie Lu também me ensinou, todos nós precisamos nos arrepender, retroceder e reiniciar o relógio para 0 hora todos os dias. Os obstáculos virão,
Não esperemos que as coisas fiquem difíceis antes de nos voltarmos para Deus. Não esperemos até o fim da vida mortal para nos arrepender verdadeiramente. Em vez disso, não importa em que parte do caminho do convênio estejamos, que nos concentremos no poder redentor de Jesus Cristo e no desejo do Pai Celestial de que retornemos para Ele. A casa do Senhor, suas escrituras sagradas e seus santos profetas e apóstolos nos inspiram a buscar santidade pessoal por meio da doutrina de Cristo. E agora, meus amados irmãos, eis que este é o caminho. E não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem ou a mulher possam ser salvos no reino de Deus. E agora eis que esta é a doutrina de Cristo e a única e verdadeira doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são um Deus sem fim. Nosso processo de ter uma só mente com Deus pode ser desafiador, porém, você e eu podemos parar, nos aquietar, buscar o Salvador, procurar descobrir e agir de acordo com o que Ele gostaria que mudássemos. Se o fizermos com real intenção, testemunharemos sua cura. E pensem em como nossa posteridade será abençoada ao abraçarmos a dádiva do arrependimento estabelecido por Ele. O mestre oleiro vai nos moldar e nos refinar, o que pode ser difícil. No entanto, o mestre que nos cura também vai nos limpar e nos curar. Já vivenciei e continuo a vivenciar esse poder de cura. Testifico que isso acontece pela fé em Jesus Cristo e pelo arrependimento diário. Que assombroso é, ó, Ele me amou e assim me resgatou. Presto testemunho do amor de Deus e do poder infinito da expiação de seu Filho. Podemos senti-lo profundamente ao nos arrependermos sinceramente de todo o coração. Meus amigos, sou testemunha da gloriosa restauração do Evangelho por intermédio do profeta Joseph Smith e da contínua orientação divina do Salvador por meio de seu profeta e porta-voz, o presidente Russell M. Nelson. Sei que Jesus Cristo vive, que Ele é o Mestre que cura nossa alma. Sei que essas coisas são verdadeiras e presto testemunho delas. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos aqueles que falaram a nós e expressamos nossa gratidão ao coro de missionários pela bela música. A transmissão nacional do programa Música e Palavras de Inspiração acontecerá amanhã, das 12h30 às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após a transmissão deste programa. O último orador desta sessão será o Elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Vem, ó Jesus, vem. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Robert M. Daines, dos 70. My beloved brothers and sisters, sitting on the Queridos stands, irmãos e irmãs, assisti a essa conferência desde a Covid. E estamos aqui como discípulos de Jesus Cristo para aprender. Eu os felicito por sua fidelidade e os amo. Ezra Taft Benson serviu como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de novembro de 1985 a maio de 1994. Eu tinha 33 anos de idade quando o presidente Benson se tornou presidente da igreja, e 42 anos quando ele faleceu. Seus ensinamentos e seu testemunho me influenciaram de maneira profunda e poderosa. Uma das marcas registradas do ministério do presidente Benson foi seu foco no propósito e na importância do Livro de Mórmon. Ele enfatizava repetidamente que o Livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião, a pedra angular de nosso testemunho, a pedra angular de nossa doutrina e a pedra angular do testemunho de nosso Senhor e Salvador.
Ele também enfatizava com frequência os ensinamentos e as advertências sobre o pecado do orgulho encontrados nesse testamento de Jesus Cristo para os últimos dias. Um ensinamento específico do presidente Benson teve grande impacto sobre mim e continua a influenciar meu estudo do livro de Mórmon. Ele disse: o livro de Mórmon foi escrito para nossos dias. Os nefitas nunca tiveram acesso a esse livro, tampouco os lamanitas da antiguidade. Ele foi redigido para nós. Mórmon escreveu perto do fim da civilização nefita, sob a inspiração de Deus, que vê todas as coisas desde o princípio. Mórmon resumiu séculos de registros e escolheu as histórias, os discursos e os acontecimentos que nos seriam mais úteis. Presidente Benson continua: cada um dos grandes autores do livro de Mórmon testificou que escreveu para gerações futuras. Se eles viram nossa época e escolheram coisas que seriam de maior valor para nós, isso não deve nos motivar em nossa maneira de estudar o livro de Mórmon? Devemos nos indagar constantemente: por que o Senhor inspirou Mórmon a incluir este relato em seu registro? Que lição posso aprender com esta admoestação para me ajudar a viver nos dias de hoje? As declarações do presidente Benson nos ajudam a entender que o livro de Mórmon não é apenas um registro histórico que analisa o passado. Em vez disso, esse volume de escrituras está voltado para o futuro e contém princípios, advertências e lições importantes destinadas às circunstâncias e aos desafios de nossos dias. Portanto, o livro de Mórmon é um livro sobre nosso futuro e os tempos em que vivemos e ainda viveremos. Oro pedindo a ajuda do Espírito Santo ao considerarmos hoje as relevantes lições do relato de Elamã no livro de Mórmon. O registro de Elamã e seus filhos descreve um povo que estava aguardando o nascimento de Jesus Cristo. O período de meio século descrito nesse registro das Escrituras destaca a conversão e a retidão dos lamanitas, bem como a iniquidade, a apostasia e as abominações dos nefitas. Uma série de comparações e contrastes entre os nefitas e os lamanitas, com base nesse antigo registro, é muito instrutiva para nós hoje. E os lamanitas tinham se tornado, na maior parte, um povo justo, a tal ponto que sua retidão excedia a dos nefitas, em virtude de sua firmeza e constância na fé. E muitos nefitas se tornaram insensíveis, impenitentes e extremamente iníquos, a ponto de rejeitarem a palavra de Deus e todas as pregações e profecias que lhes foram feitas. Assim vemos que os nefitas começaram a degenerar, caindo na incredulidade e a aumentar suas iniquidades e abominações, ao passo que os lamanitas começaram a crescer extraordinariamente no conhecimento de seu Deus. Sim, eles principiaram a observar os seus estatutos e mandamentos e andar em verdade e retidão perante ele. E assim vemos que o Espírito do Senhor começou a afastar-se dos nefitas, em vista de suas iniquidades e da dureza de seu coração. E assim vemos que o Senhor começou a derramar seu Espírito sobre os lamanitas, em virtude da facilidade e empenho que mostravam em crer nas suas palavras. Talvez o aspecto mais impressionante e preocupante desse declínio dos nefitas para a apostasia seja o fato de que todas essas iniquidades ocorreram no espaço de não muitos anos. Como um povo outrora justo pôde se tornar endurecido e perverso em um período tão curto de tempo? Como as pessoas puderam se esquecer tão rapidamente do Deus que as havia abençoado tão abundantemente? De uma forma poderosa e profunda,
o exemplo negativo dos nefitas é instrutivo para nós hoje. O orgulho começou a manifestar-se no coração daqueles que professavam pertencer à Igreja de Deus, devido às suas enormes riquezas e à sua prosperidade na terra. Eles haviam colocado o coração nas riquezas e coisas vãs deste mundo, por causa do orgulho que permitiram entrar no coração e que os engrandeceu além do que é devido por causa de suas enormes riquezas. Antigas vozes clamam a nós do pó, para que aprendamos esta lição eterna. Prosperidade, posses e conforto constituem uma mistura potente que pode levar até mesmo os justos a beber o veneno espiritual do orgulho. Quando permitimos que o orgulho entre em nosso coração, podemos zombar do que é sagrado, perder a crença no espírito de profecia e de revelação, espezinhar os mandamentos de Deus, negar a palavra de Deus, expulsar, zombar e injuriar os profetas, esquecer do Senhor nosso Deus e não desejar que o Senhor nosso Deus, que nos criou, governe e reine sobre nós. Portanto, se não formos fiéis e obedientes, podemos transformar a bênção da prosperidade dada por Deus em uma maldição de orgulho, que nos desvia e nos distrai das verdades eternas e das prioridades espirituais vitais. Devemos sempre nos precaver contra o senso exagerado de autoimportância induzido pelo orgulho, contra a avaliação equivocada de nossa própria autossuficiência e contra priorizar a si mesmo em vez do serviço ao próximo. Ao nos concentrarmos de maneira orgulhosa em nós mesmos, também somos acometidos de cegueira espiritual e perdemos muito. A maior parte, ou talvez tudo o que está ocorrendo dentro de nós é ao nosso redor. Não podemos olhar para Jesus Cristo e nos concentrar nele como o marco se tudo o que vemos é a nós mesmos. Essa cegueira espiritual também pode fazer com que nos desviemos do caminho da retidão. Desviemo-nos por caminhos proibidos e nos percamos. Quando cegamente seguimos nossos próprios caminhos e tomamos atalhos destrutivos, estamos inclinados a nos estribar em nosso próprio entendimento, a nos vangloriar pela própria força e confiar na própria sabedoria. Samuel, o Lamanita, resumiu de maneira sucinta o afastamento de Deus por parte dos nefitas. Todos os dias de vossa vida buscastes aquilo que não podíeis obter, e buscastes felicidade na iniquidade, o que é contrário à natureza daquela retidão que há em nosso grande e eterno cabeça. Mormon declarou: a maior parte do povo permaneceu em seu orgulho e iniquidade, e a minoria andou mais circunspectamente perante Deus. No livro de Elamã, a crescente retidão dos lamanitas oferece um forte contraste com o rápido declínio espiritual dos nefitas. Os lamanitas se voltaram para Deus e foram levados ao conhecimento da verdade por meio da crença nos ensinamentos das Santas Escrituras e dos profetas, exercendo fé no Senhor Jesus Cristo, arrependendo-se de seus pecados e vivenciando uma vigorosa mudança de coração. Portanto, sabeis que todos os que chegaram a isto são firmes e inquebrantáveis na fé naquilo que os fez livres. Observai que a maior parte dos lamanitas segue o caminho do seu dever e anda circunspectamente perante Deus e esforça-se para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, esforçando-se com infatigável diligência para que o conhecimento da verdade seja levado ao restante de seus irmãos. Como consequência, a retidão dos lamanitas excedia a dos nefitas,
em virtude de sua firmeza e constância na fé. Moroni declarou: Eis que o Senhor me revelou coisas grandes e maravilhosas, relativas ao que em breve acontecerá, no dia em que essas coisas forem reveladas entre vós. Eis que eu vos falo como se estivesseis presentes, e contudo, não estáis. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, e conheço as vossas obras. Lembrem-se de que o livro de Mórmon é voltado para o futuro e contém princípios, advertências e lições importantes destinados às circunstâncias e aos desafios de nossos dias. A apostasia pode ocorrer em 2 níveis fundamentais: institucional e individual. No nível institucional, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não se perderá por apostasia, nem será tirada da terra. O profeta Joseph Smith declarou: o estandarte da verdade foi erguido. Não há mão profana que impeça o progresso do trabalho. A verdade de Deus avançará com coragem, nobreza e independência, até que tenha penetrado cada continente, visitado cada clima, entrado em cada país e soado em cada ouvido, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado. No nível individual, cada um de nós deve se precaver contra o orgulho, para que não nos tornemos como os nefitas de outrora. Permitam-me dizer que se você ou eu acreditamos que somos suficientemente fortes e resistentes para evitar a arrogância do orgulho, talvez já estejamos sofrendo dessa doença espiritual mortal. Em termos simples, se você ou eu não acreditarmos que podemos ser afligidos pelo orgulho, então estamos vulneráveis e em perigo espiritual. No espaço de não muitos dias, semanas, meses ou anos, podemos perder nosso direito de primogenitura espiritual por muito menos do que um guisado de lentilhas. No entanto, se você ou eu acreditarmos que podemos ser afligidos pelo orgulho, então faremos constantemente as coisas pequenas e simples que nos protegerão e nos ajudarão a nos tornar como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que Ele deve infligir. Benditos são os que se humilham, sem serem compelidos a ser humildes. Ao seguirmos o conselho do presidente Benson e nos perguntarmos por que o Senhor inspirou Mormon a incluir em seu resumo do livro de Lamã os relatos, as admoestações e as advertências que ele mencionou, prometo que discerniremos a aplicabilidade desses ensinamentos às condições específicas de nossa vida individual e de nossa família hoje. Ao estudarmos e ponderarmos esse registro inspirado, seremos abençoados com olhos para ver, ouvidos para ouvir, mente para compreender e coração para entender as lições que devemos aprender, para que possamos nos cautelar contra o orgulho, para não cairmos em tentação. Com alegria, testifico que Deus, o Pai eterno, é nosso Pai. Jesus Cristo é seu Filho amado e nosso Salvador. Testifico que é nosso Salvador. E testifico que ao andarmos na mansidão do Espírito do Senhor, evitaremos e venceremos o orgulho e teremos paz nele. Presto testemunho disso no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus to the manger,
Our Father in heaven, Nosso Pai we are Celestial, full of love. estamos repletos de amor e nosso coração está cheio de reverência por Ti. E com esse amor e reverência por Teu nome, nós possamos sair e para nossa família, nossa ala, ajudar a edificar Teu reino e fazer a Tua vontade em nossa vida, em nossa ala, em nossa cidade. Oramos para que tenhamos as coisas que necessitamos em nossa vida para ajudar o próximo. Oramos por perdão, por nossos erros e pecados, nossas falhas, que possamos ser mais semelhantes a Ti, ter mais misericórdia e amor, perdoar mais as pessoas e encontrar paz. Somos gratos por os ensinamentos dos profetas e apóstolos, o Evangelho de Teu Filho, para nos preparar contra os desafios, as tentações e, finalmente, oramos para que sejamos leais, fiéis, membros de Teu reino, que busquemos o Teu poder, Tua obra e Tua glória, a imortalidade e vida eterna de nosso próximo. E dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the Saturday evening Essa foi a session. transmissão da sessão da noite de sábado da Conferência Geral Semestral número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão foi oferecida por um coro composto por missionários que servem na área Utah. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.